Você que se informa pelas ondas do rádio, e a rede Jovem Pan tem mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil, então você fica bem informado acompanhando a Jovem Pan pelas ondas do rádio em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, sintonizando 100,9. Muito obrigado pela parceria. Deixa eu trazer uma outra informação e tem a ver com muitas discussões que nós fizemos nos últimos dias. Após o senador Flávio Bolsonaro ter defendido o adiamento das tributações para depois do período eleitoral, durante aquela sessão sobre o tarifaço com o governo de Donald Trump, o pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta quarta-feira que essa postura do adversário é inaceitável. Caiado ainda classificou esse pedido como uma falha na candidatura de Flávio à presidência e disse que os votos no filho mais velho de Jair Bolsonaro vão reeleger o presidente Lula. A produção, inclusive, separou, essa manifestação de Ronaldo Caiado. Vamos acompanhar. Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral. Ou senão, nós estaríamos fazendo o mesmo que o Lula. Nós estaríamos convalidando o populismo irresponsável do Lula. É isso que é a posição que infeliz em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha. Deixa eu começar essa com o Bruno Musa, avaliando também essa situação que envolve os pré-candidatos à presidência da República e olhando para um espectro da política brasileira. Musa, cancelaram a bandeira branca? Pelo visto, sim. E novamente voltamos, parece, a 2022. Eu estava comentando hoje isso nos grupos aqui. Me parece impressionante em que não sabemos lidar com aquilo que aconteceu e parece que vamos pagar os mesmos erros de novamente. Só que os erros começam a ficar cada vez mais caros ao longo do tempo. Foram 4 anos de incremento de despesa da ordem de 14% em termos reais por ano. E, portanto, isso levou a um endividamento brutal, uma perda do poder de compra real de grande parte da população e, mesmo assim, a direita, que somada a todos nas principais pesquisas, ganha do Lula, algo como, por exemplo, aconteceu no Chile, mas parece que fica batendo cabeça com coisas completamente desnecessárias. Nós temos uma atuação desastrosa do Itamaraty. E não foi porque Donald Trump e o seu governo, o seu entorno, hoje trouxe esse posicionamento. Há quantos dias a gente vem comentando isso aqui, Caniato? Do posicionamento do Itamaraty, que tem sido uma vergonha lá no exterior, para variar, mais uma vez. Então, tantas coisas para criticar, parece que não consegue deixar isso da porta para dentro. Eu não estou falando que o Caiado tem que concordar com a decisão que o Flávio faz. Não é isso. Mas quando nós vamos agir como adultos e entender que há uma guerra aí fora e há necessidade de retirada do PT do poder, obviamente através do voto, o país está indo para o abismo. O ambiente de negócios está completamente hostil. Hoje, eu postei aqui no meu Excel comprando para um cliente meu um título público pagando quase IPCA mais 9. Não há capacidade do governo se refinanciar nesse nível de dívida. E a situação ela é muito mais séria do que muitos imaginam. E qual é a probabilidade de um governo que nunca fez isso cortar gastos com 81 anos de idade? Será que vamos continuar sem nenhum tipo de estratégia? Se fizermos isso mais uma vez, depois de 4 anos que passamos, me desculpe, infelizmente o Brasil parece merecer tudo isso que estamos vivendo. É inacreditável. Daqui a pouco a gente vai trazer levantamentos em relação à rejeição. Então, daqui a pouco tem informação para embasar, inclusive, os nossos comentaristas a refletirem a respeito da rejeição. Mas por que eu menciono isso? Porque o Dávila sempre gosta de trazer apontamentos sobre rejeição. Dávila, quando o Caiado diz que o voto no pré-candidato do PL elegeria Lula ou ajudaria Lula, ele está colocando em perspectiva o aspecto que envolve rejeição ou ele faz uma outra reflexão? Queria que você trouxesse o que você compreende dessa afirmação dele. A rejeição enorme dos dois candidatos que lideram as pesquisas hoje, tanto Flávio Bolsonaro quanto Lula,
E essa rejeição não cai de jeito nenhum. E vai aumentando a cada vez, em cada rodada de pesquisa, agora a diferença entre Flávio e Lula. Então, o que ele está dizendo é que se votar num candidato de alta rejeição, significa entregar a eleição para Lula, porque hoje ele está liderando no primeiro e no segundo turno as pesquisas. É óbvio que isso é uma fotografia do momento, mas que disputar eleição com alta rejeição é um enorme problema, principalmente quando esta eleição está poluída por escândalos suprapartidários que afetam tanto um lado como o outro. E aí, como bem lembrou Musa, as questões fundamentais acabam sendo colocadas de lado. Eu acho que cada um dos candidatos da direita deveria focar nos assuntos que hoje tiram o sono do brasileiro. Um deveria focar na questão da economia, o outro deveria focar na questão da segurança e o outro na questão da corrupção. E aí você teriam candidatos da direita atacando o governo nessas três frentes que são extremamente frágeis. A economia, com a maior inadimplência e a maior taxa de juros do mundo. A questão da segurança, o crescimento do crime organizado, da violência, e o Brasil entre os 10 países mais violentos do mundo. E a questão da corrupção, que é um escândalo ver esses escândalos, tanto da Previdência como do Banco Master, cada vez mais tentando ser abafado pela máquina do Estado, porque isso cria constrangimento político. Então, é assim que eu vejo que nós podemos ter pluralidade de candidatura, mas uma estratégia comum para atacar os três flancos que debilitariam a candidatura do atual governo. Zé, deixa eu passar para o Mota também trazer as reflexões, os apontamentos dele a partir dessa notícia. Você, Mota, dá para considerar esse episódio como mais um capítulo da direita brigando com ela mesma, ou nesse caso é diferente? Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente, né, do governador. Eu acho que quem vota em Flávio contribui para eleger Flávio. Eu queria lembrar aqui alguns pontos importantes que eu já levantei aqui no Pingos. Primeiro é que a diferença entre candidatos de esquerda e de direita não é uma diferença apenas estética. Ela é uma diferença existencial. Segundo, que não existe candidato perfeito. Todos os candidatos têm qualidades e defeitos. E em uma eleição, a maior qualidade que um candidato pode ter é a chance de vencer a eleição. O outro ponto é que um candidato excelente, que não tem nenhuma chance de ganhar uma eleição, é um candidato ruim. E por último, a gente precisa lembrar que em uma eleição, a vitória é a prioridade número 1, número 2 e número 3.